Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu mostrei um pouco da organização do meu quarto e da minha organização semanal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a organizar a minha mesa. Comecei então guardando alguns papéis, algumas fichas dentro da pasta. Depois eu comecei a colocando então cada coisinha no seu determinado lugar, para já começar a organizar, começar a guardar aquilo que precisava ser guardado. Eu coloquei então as canetinhas no lugar que elas precisam ficar. Isso é muito útil, esse porta-canetas. Eu consigo deixar organizado por cor, por paleta de cor. E aí depois então eu fui tirando as coisas de cima da mesa para mim limpar a mesa. Eu coloquei tudo em cima da cama e olha, até que é bastante coisa para uma mesa só. Então depois que eu tirei todas as coisas de cima da mesa e coloquei em cima da cama, eu comecei a reorganizar o meu quadro. Eu tinha gostado bastante do jeito que ele tinha ficado, mas aí eu comecei a perceber que estava muito poluído. Então eu tirei tudo o que estava nele, absolutamente tudo. Eu só deixei os colantes. Depois que eu tirei tudo, então, eu comecei a reorganizando de uma maneira mais leve, uma maneira mais objetiva. Eu coloquei o meu cronograma no meio, para toda vez que eu olhar, eu já consegui ter uma boa visão dele. E fui colocando, então, os decorativos, as fotos, de uma maneira assim que ficasse bem mais clean, sabe? Sem ficar poluído, sem ficar muita coisa, sabe? E ficou desse jeito, então. Eu tinha umas flores que eu fiz essicata. Para quem não sabe, essicata é uma maneira de você tirar toda a água da flor ou da folha e ela vai ficar bem sequinha, ela vai parecer mesmo um papel quebradiço. Ela é bem delicada e eu tinha algumas flores então guardadas dentro desses papéis que eu deixo prensado para elas não pegar umidade, para elas não apodrecerem. Então eu acabei pegando alguma dessas flores e colocando no meu quadro, porque eu achei que ia ficar bem bonito, achei que ia ficar bem legal. No final, o meu quadro ficou desse jeito. Eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem clean, bem mais leve do que estava antes. Depois de ter colocado tudo no lugar, aqui ficou meu notebook, bem na frente do meu quadro, então. E aqui eu deixo os meus estojos. Eu sempre deixo eles aqui no canto, um de canetinha e um de lápis, caneta normal. Aqui eu deixo um pouco de tudo. Tem lapiseira, lápis, caneta, sabe? Tem um pouco de tudo, tesoura, apontador, né? Ali atrás, então, eu deixo algumas canetinhas e algumas brush pen. Eu não uso muito, mas eu acabo deixando elas ali porque não tenho aonde colocar. E aqui eu deixo as minhas canetas de ponta fina, que eu uso bastante. Eu acabo usando bastante elas para mim fazer decoração. Aqui atrás é uma caixa organizadora, onde eu deixo meus cadernos dos anos passados. Eu deixo algumas provas antigas que eu fazia quando eu estava na época do vestibular. Tem lápis de cor, tem um pouco de tudo dentro dessa caixa, então. Tem meus estantes mini,
né? Aqui eu tenho um anatobloco da disciplina de morfologia vegetal, que é bem legal. Aqui do lado eu deixo um quadro do meu pai, deixo o lixinho. Esses 2 livros, eles são da faculdade, que eu uso para estudar. E esses 2 cadernos são os cadernos que eu uso em aula, que eu faço resumo. Aqui é o livro que eu tô lendo, do Ted Bundy, e é muito bom. E na frente tem alguns livros que eu vou ler. Aqui nessa caixinha eu deixo alguns documentos. E aqui nessa outra caixa eu deixo algumas coisas pessoais de higiene. Bom, essa pasta é uma pasta organizadora, onde ela tem várias partes que eu consigo colocar o nome de cada matéria. Ela é como se fosse uma pasta sanfonada e cabe muita coisa. Ela é assim, ela ajuda demais. Olha, ela abre, ela estica bastante, ela tem bastante compartimento, né? Então, ó, por exemplo, aqui na parte de bioquímica, eu consigo colocar as minhas anotações de sala, os meus resumos para as provas, né? Eu consigo deixar então um pouco de tudo. Ela permite com que eu guarde bastante coisa de forma bem simples assim, né? Como nem sempre eu uso o caderno para me fazer resumo, eu acabo deixando então essas folhas e de algumas anotações. É como se fosse um fichário, só que aqui ele fica solto, né? Então ela é bem prática, é útil, ela não é pesada, ela cabe bastante coisa e ela ajuda demais mesmo, assim, ó, ela cabe muita coisa. Esse daqui é o meu bloquinho to-do-list que eu ganhei no meu estágio de iniciação científica e é por ele que eu acabo organizando a minha semana. Então, no vídeo anterior eu acabei mostrando um pouco dele e assim, ele vem bastante folha, ele tem essas linhas com esses quadradinhos do lado, onde você pode dar o checklist quando você termina. E nesse semestre eu tô fazendo um pouco diferente. Para mim me organizar, eu tô separando então por matéria. Então aqui, ó, por exemplo, história da genética, se a professora ela deu a aula em sala de aula e eu preciso fazer um resumo, então eu vou ali, eu marco o que eu preciso fazer e quando eu termino, então eu dou um check como uma forma de estudar também. Então eu faço isso com quase todas as matérias, né? E é uma maneira de eu ter controle daquilo que eu preciso fazer.